ao Connection Delight, o podcast da Florida Connection, onde você estará conhecendo histórias incríveis de amigos, clientes, colegas de trabalho, pessoas que fazem a nossa comunidade ser muito especial. Mas antes de apresentar o convidado de hoje, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, apertar a campainha e ficar realmente ligado, porque as histórias são super inspiradoras, como vai ser a de hoje também. E hoje eu tenho nada mais, nada menos do que um grande que virou amigo, o Renan Possato, que simplesmente é o pioneiro aqui em Orlando. Já tinha uma bagagem muito grande no Brasil, por isso que ele veio aqui desbravar o mercado de design de sobrancelhas, principalmente com micropigmentação. E aí agora vocês vão conhecer toda essa história maravilhosa. Seja bem-vindo, Renan. Obrigado. Estou muito feliz que você está aqui, viu? Eu também. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? E para mim, assim, eu fico um pouco tímido, sou um pouco introvertido, extrovertido, mas gosto muito de você. Você é muito inspiradora pela tua história aqui também, então é gostoso conversar com gente assim. Obrigada. E a gente se conhece desde que você chegou, né? Desde que eu cheguei. Ou seja, quanto tempo? Vai fazer 9 anos. Vamos fazer 9 anos. Nossa Senhora. Então, olha, nosso bate-papo vai começar baseado em 3 perguntas. E vai começar pela primeira, que é assim, de onde você veio? Que é de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. Então, vamos começar. De onde você vem, Renan? Renan vem de Penha, Zona Leste de São Paulo, Brasil. Penha. Quando a gente quer ir para um lugar bem longe, então vai para Penha. Não vai é? Pra Penha, vai pra Penha. Pelo menos na minha cabeça era assim, desde pequena. Não, mas é Penha. Zona Leste, Penha. E eu venho dessa família de gente guerreira ali, mas sempre tive muito interesse de... Se você for falar algum recado, você pode falar para mim. Eu não sei se a gente... Não, é batendo escuta as papo. câmeras, cara. Mas eu venho dessa família que acabei nunca me identificando muito com os objetivos da minha família no sentido profissional, de educação. Então eu sempre me senti meio que um peixinho fora d'água ali, e até alguns interesses. Minha família é muito carinhosa. Eu sou um cara, sou filho único, eu sempre brinquei que sou filho único de mãe solteira, que é verdade. Então eu estou rodeado de pessoas inspiradoras. Mas ninguém da minha família teve uma Oportunidade? Uma oportunidade, mas uma visão mesmo para negócios ou para hoje o que eu faço, que é nesse ramo de empreendedorismo, que eu também caí de paraquedas. Então eu sempre senti um certo incômodo, eu sempre quis ir para algum lugar e eu nunca soube exatamente para onde. Então, no meu primeiro emprego, a minha primeira experiência profissional foi em shopping center, porque desde criança eu queria, como eu falei, ir para esse lugar que eu não sabia onde era. E com 14 para 15 anos eu comecei a procurar emprego em shopping center, mas eu tinha vergonha de ir até lá. Então eu pegava o telefone da vizinha, porque a gente não tinha telefone em casa, eu sou de uma família bem pobre. E aí eu pegava o telefone da vizinha, ligava para o shopping, para as lojas de roupa, e oi, tudo bem, vocês estão precisando de gente para trabalhar aí e tal? Quantos anos você tem? Aí eu sempre tive, com 14 para 15 anos, eu comecei a desenvolver essa voz que eu tenho hoje. Então ninguém sabia que você era um menino Ninguém ainda. sabia, e eu também não tinha muita noção, então eu falava assim, eu só quero trabalhar, e se eles me aceitarem com a minha idade, tudo bem. Então eu consegui um emprego assim, eu consegui uma entrevista numa banca de jornal do Shopping Penha, ali. Que legal! E foi assim que eu comecei. Nem poderia, né? Porque eu tinha 15 anos. Mas como é que você entrou pro lado aí da beleza? Porque eu sei que você foi o mentor de muitos profissionais lá, você treinava as pessoas, você me contou essa história uma vez, conta pra gente. Eu dei esse background assim porque eu me sinto ainda, até hoje, como uma criança que caiu de paraquedas no mundo dos adultos. Então, quando eu comecei a ter essa minha primeira experiência profissional, foi que eu fui vendo como é que o mundo funcionava, o que o dinheiro poderia me trazer de oportunidade que na minha família até então eu não tinha. E aí comecei a conhecer gente,
fora desse espectro ali do meu bairro, da minha família. E essas pessoas foram me mostrando várias oportunidades, né, de trabalho. E uma delas, assim que eu comecei a trabalhar na banca de jornal ali, eu conheci uma pessoa que trabalhava na área de perfumaria. E aí ele me ofereceu um trabalho de borrifador de perfumes. Era para que eu divulgasse os perfumes na Nas porta da lojas. loja, Ah, sabe? sei. Quando a gente está passando, o pessoal diz, dava aquele... Exatamente. Isso. Aí tava eu lá passando vergonha, entregando papelzinho, ninguém pegava. Um desespero. Mas aí eu acabei saindo da banca, fui para essa oportunidade de borrifação e era um gig, assim, era uma coisa que a gente ia, fazia esporadicamente, mas uma das lojas gostou de mim e me contratou. E aí eu passei a ser vendedor dessa loja. Entrando na área da perfumaria, eu comecei a descobrir a maquiagem. E aí eu me apaixonei por maquiagem. E dali as coisas foram acontecendo, eu fui contratado como maquiador daquela loja específica. E aí eu fui Legal. percorrendo marcas como Yves Saint Laurent, Christian Dior, Lancôme e uma série de coisas que era tão fora do meu universo, que eu falava, meu Deus, existe esse mundo, né? E aí eu lembro que às vezes eu tinha assim uma meta para bater, e aí eu via que um batom que eu estava vendendo ali para alguém, sei lá, na época custava o que minha mãe ganhava, assim, sabe, em 2 semanas de trabalho. E aí era um conflito muito grande para mim, de verdade. E aí eu comecei a ficar incomodado com isso. Eu falava assim, não acho certo eu vim de onde eu venho e tá vendendo coisas tão caras, enquanto quando eu volto para casa e aí eu volto, pego 3 ônibus para chegar. Era um universo muito diferente. E aí eu Imagina. entrei num conflito psicológico assim mesmo. Eu falei assim, não, esse não é o meu lugar, eu não tenho que estar aqui. E aí, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que existem realidades diferentes e que a gente está aqui para ascender na vida, não só financeiramente, mas que existem oportunidades que o dinheiro e a educação e uma carreira profissional vai te trazer. E aí eu decidi agarrar isso. E no meio disso eu comecei a redescobrir a minha paixão pela arte. Então, eu sempre desenhei desde criança, desde moleque, e sempre gostei de tudo que fosse colorido, de tudo que fosse transformador, de tudo que embelezasse as pessoas. Legal. E ali, dentro das lojas, eu era péssimo. Eu vendia, mas eu não vendia porque eu tinha que bater a meta. Eu vendia porque eu era tão apaixonado por demonstrar os produtos e eu pedia para as clientes, eu posso te maquiar? Ah, tudo bem. E era parte do trabalho, eu tinha que fazer isso. Mas, assim, eu queria realmente fazer isso. Então, eu sentava as clientes na minha cadeira e ali era um momento para mim de, assim, não existia vendedor, não existia meta para bater, Você não existia esquecia do nada. Eu tempo. esquecia. E aí eu via aquelas paletas de cores, aquelas coisas incríveis, e aí eu brincava ali com a cliente. E eu gosto muito de pessoas, sempre gostei, eu sempre fui muito comunicador. Apesar de ser mais tímido, sempre fui muito comunicador. E aí eu fui crescendo nesse universo da maquiagem, crescendo, crescendo, crescendo. E teve uma época, eu fiquei nessa empresa, entrando ali com 16 anos, então fiquei nessa empresa durante 9 anos. Uau. Só que aí a minha paixão, que era pela arte, pela maquiagem, pela transformação, e eu trocava muita ideia com as pessoas também. E era incrível, eu comecei a conhecer pessoas que, falando dessa parte financeira, né, vamos dizer assim, que era um conflito para mim, comecei a conhecer pessoas que tinham muito dinheiro, vamos dizer assim, mas eram muito sozinhas, né? Então, assim, eu fiz vários trabalhos de ir à casa de madames para ensiná-las a maquiar, mas nem porque elas queriam aquilo, mas elas queriam trocar uma ideia, uma companhia. E eu gostava daquela troca, porque aí eu conhecia as histórias de vida das pessoas, a gente trocava uma ideia e tudo mais. Então, sempre foi muito gostoso. Só que com 9 anos de empresa, eu já comecei a me sentir desgastado, porque os números foram sendo muito mais cobrados, né? Então, você tem que vender, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí me davam um X de produtos que estavam que ninguém queria comprar e eu era obrigado a vender aquilo. Então, assim,
começou a tomar um rumo que eu já não queria mais. E aí eu percebi que eu queria viver a minha experiência que eu sempre quis desde moleque e que nunca soube exatamente quais seriam os meus caminhos para chegar lá, que era de morar nos Estados Unidos. E desde menininho eu brincava sozinho na rua falando inglês. Que você fala muito bem inglês, por sinal. Obrigado. Porque eu já vi você falando com vários clientes lá no salão. Como é que Sim, chama? salão, Ateliê. ou estúdio, enfim, a gente chama de é. estúdio. E aí, desde molequinho, comecei a brincar com o inglês. E ninguém na minha família nunca teve interesse em aprender inglês, em saber nada dos Estados Unidos. E eu sempre fui apaixonado, não sei por quê. Até que eu assisti aquele filme do Home Alone, ou Esqueceram de Mim. Falei, é isso que eu quero para minha vida. Mas, enfim, tudo isso para dizer que aí, quando eu saí dessa empresa, eu entrei num processo de depressão grande, porque nesse período eu não tenho pai, né? Então eu acabei assumindo a responsabilidade financeira de casa com a minha mãe. Nós morávamos de favor com parte da minha família. E nós sofríamos, de certa forma, assim, não vamos contar histórias tristes, mas sofria, de alguma forma, algumas humilhações ali, do tipo, vocês não têm que estar aqui, esse não é o lugar de vocês, né, e tudo mais. E minha mãe sempre teve muito essa coisa de filho. Minha mãe, empregada doméstica a vida toda. Quando nasci, meu pai, não assumindo a paternidade, minha mãe se viu obrigada a trabalhar flipping burgers, né, em uma lanchonete, e depois disso foi para casa de família. E eu vi aquele sofrimento da minha mãe de trabalhar no dia a dia com algo que ela também não era muito respeitada, era um trabalho muito intenso para ela, né? Era muito duro, era muito pesado, e assim, sem problema algum do trabalho em si, mas para minha mãe naquele momento era muito pesado. E aí eu via que ela lutava bastante para me garantir educação e uma série de coisas, só que tinha um teto para isso. Eu falei, não, a partir daqui sou eu que vou assumir. E aí, quando eu comecei a trabalhar nessa perfumaria, comecei a fazer dinheiro, e aí mais uma vez, os meus conflitos psicológicos falava assim, era um adolescente querendo viver e comprar tudo porque estava ganhando dinheiro e vivendo um universo que eu nunca tinha descoberto antes. E aí eu disse, não, mas eu tenho uma responsabilidade. E minha mãe sempre me disse, vamos focar porque a gente precisa sair daqui de onde nós moramos. E você vai ser a única, ela falava assim, você vai ser a única chance da mãe ter uma casa e de você ter uma casa quando a mãe não estiver mais aqui. Nossa. E aí eu disse, poxa, mas é verdade, né? Porque a vida também é prática, né? E a gente precisa pensar nessas coisas. Então, muito novo eu comecei a pensar em tudo isso e comprei um apartamento para nós, graças a Deus ali com o esforço do trabalho e tudo mais, comprei um apartamento para nós e nos mudamos para lá. E nessa mesma época eu estava na faculdade, eu sou formado em publicidade e propaganda. Que legal. Sim, isso era mais uma coisa que, crescendo, eu falava, a única forma de eu sair desse espectro, né? E quebrar esse ciclo da minha família, exatamente, seria através da educação e não só do dinheiro, porque hoje eu posso ganhar dinheiro, mas sem educação amanhã pode ser que eu não tenha muito para onde ir. E aí eu decidi fazer psicologia. Só que... Depois da publicidade? Não, antes de começar a publicidade eu decidi fazer psicologia. Porque sempre fui muito filósofo, meus amigos sempre falavam assim, cara, você tem que parar de pensar, velho, porque ou você vai enlouquecer, ou você, sei lá, faz alguma coisa em relação a isso. Eu falei, quer saber, vou tentar a psicologia. Só que não venho de uma família também de estudo, de nada disso, e assim, não quero culpá-los, mas o meio em que a gente vive, ele exerce muito, né, sobre a gente. Influência, claro. É uma influência, não dá para negar isso. E aí eu não tive, assim, muito incentivo, eu mesmo falei, poxa, acho que psicologia não é para mim. Quem sou eu para pensar em fazer psicologia, né? Então, essa dúvida, assim, sempre pairando. E aí eu falei assim, bom, gosto de tudo que é arte, gosto de visual, sou uma pessoa muito visual, vou fazer publicidade. E aí eu comecei a fazer publicidade, consegui terminar a faculdade, mas nesse meio tempo eu entrei em depressão.
porque eu estava precisando pagar a faculdade, não era uma faculdade pública, era privada, eu precisava pagar a faculdade, pagar a parcela do apartamento, e eu é que cuidava das contas dentro de casa. Então eu assumi uma Muito responsabilidade ali grande, com né? 20 anos muito grande. E aí eu entrei em parafuso, porque eu falava, meu Deus, se eu parar com tudo isso, tudo para. E aí minha mãe não vai ter para onde ir, eu não vou ter para onde ir. E assim, como moleque naquela época, eu poderia falar, pô, vou ter um roommate, vou ter uma experiência qualquer aí, tá tudo bem. Mas eu tinha tenho a minha mãe, tinha a minha mãe na época que nós somos muito próximos, então eu falei, não, eu vou dar conta. E aí foi um período muito difícil na minha vida, muito novo, mas muito difícil. E aí eu consegui, com tratamento, medicação, foi aí que eu comecei a entrar para esse universo de terapia também e tudo mais. E aí eu falei assim, bom, então é o seguinte, já não dá mais para mim, então eu vou ter que tomar uma decisão aqui agora. E aí eu planejei pedir demissão dessa empresa, entrar num acordo com eles, né, para que eles me mandassem embora, porque eles me mandando embora, eu receberia o seguro-desemprego e esse seguro-desemprego ficaria para minha mãe, para Uhum. ela se manter, e eu conseguiria, com parte do dinheiro do resignation, enfim, não me lembro do dinheiro que a gente recebe quando é mandado embora no Brasil, eu iria para Indenização, né? Que chama. isso, eu iria para os Estados Unidos. Eu iria ter a minha experiência dos Estados Unidos. E aí tentei meu visto para cá, nessa mesma época. Então consegui, eles me mandaram embora, estava ali recebendo o seguro-desemprego, falei, poxa, vai dar tudo certo. No período em que, acho que eram 6 meses na época, que minha mãe vai receber esse dinheiro, ela vai estar assistida e eu, com certeza, vou conseguir a minha vida nos Estados Unidos que eu sempre quis. E aí eu fui na embaixada, peguei os documentos, felizão, tudo, visto negado. Ih! Yes. Aí E esse jovem na visto. tua idade, imagina que eles vão dar Sim. visto. E aí eu lembro que tava chovendo assim no dia e eu dramático como sempre fui. Aí saí chorando pela rua, dizendo, ai, nada vai dar certo, a vida é muito dura e tal, eu não tenho tempo nem oportunidade de sonhar algo diferente. Eu realmente tenho que voltar para aquele ciclo que eu um dia tentei quebrar, né? Estou fadado a isso. E aí eu falei assim, mas eu não consigo voltar para essa vida de perfumaria, de venda, de número, de pressão e tudo mais. E aí eu acabei procurando ali na internet na época uma outra oportunidade para mim que não precisaria do visto. E aí eu descobri navio de cruzeiro. E aí foi que eu decidi apliquei para trabalhar em navio de cruzeiro e foi a minha primeira experiência internacional. Foi quando você aprendeu a falar inglês, então. Eu já falava inglês antes de metido, né? Porque eu aprendi inglês com música, com filmes e tudo mais. E Já tinha um aí, tino, né? Porque não é todo mundo que consegue aprender assim. Mas eu vejo que você sim, não tem sotaque, é muito legal. Mas eu quero saber como você entrou aqui, ó, nessa área do. desculpa, eu falo muito, né? Não, não, É, não, eu quero saber também. é que tudo é contextualizado aqui na minha cabecinha. Mas foi nessa experiência que eu tive no navio e de aprender inglês que eu decidi que quando eu voltasse para o Brasil eu ia tentar de novo O o visto. visto. Só que, enfim, as coisas foram acontecendo de outra forma e eu voltei a trabalhar na MAC. Ah, tá. Mais uma vez caí para o universo da maquiagem. Os números começaram a bater de novo, eu comecei a ficar incomodado com isso de novo e falei, meu Deus, para onde eu vou? E aí eu lembro que num desespero de achar que eu ia entrar em depressão de novo por estar voltando naquele mesmo cenário, passa um amigo meu na frente da loja da MAC, eu converso com ele e pergunto o que ele estava fazendo da vida, porque ele também era maquiador. Ele diz, não aguentei mais, saí. Aí eu falei, pelo amor de Deus, me diga, para onde você foi que eu quero ir junto? E aí ele falou que estava trabalhando para uma grande franquia de sobrancelhas na época como Ah, treinador. Então tudo isso para dizer até para ser um pouco mais coerente com as perguntas do teu podcast, né? De onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou, acho que eu não conseguiria falar sobre isso de uma forma intensa se eu não contextualizasse. Então,
Foi nessa jornada toda que eu decidi de cabeça entrar em algo totalmente novo, que seria a E sobrancelha. era pioneiro lá também, né? Era muito novo Sim, naquela a época. gente tá falando aí de... Eu tô com 38 anos agora. Pô, isso Tá conservado, tem hein, que... Renan? Botox, querida. É, são 15 anos, né? 15 anos, mais ou menos. E aí foi que eu entrei nessa onda com ele. Eu não tinha noção nenhuma de sobrancelha, a não ser a maquiagem que eu fazia. E aí ele me disse, cara, só de você ter essa experiência de perfumaria, de vendas, e você é uma pessoa que fala e tal, então tá de boa. A gente precisa de treinadores para treinar micropigmentação de sobrancelha. Eu nunca tinha ouvido falar na vida. Falei, topo, bora, vamos. Aí ele assim, manda o currículo para essa pessoa, que é Que o chefe legal. ali do negócio. E aí eu lembro que eu saí, pedi para sair, para tomar um café na loja, saí, mandei o currículo e essa pessoa, que era responsável por contratar, me respondeu na mesma hora e disse assim, me manda só alguns trabalhos de maquiagem teu. E aí eu mandei, essa pessoa falou, você tá contratado. Juro pra Uai, você, que foi assim, foi eu, legal. tipo, eu saí do café e essa pessoa falou, tá contratado. Aí eu lembro que eu voltei para a MAC, falei, meu Deus do céu, eu não preciso mais trabalhar em chão de loja, não quero mais, não aguento mais. E aí eu falei assim, e muito impulsivo, muito novinho na época, eu cheguei para eles no mesmo dia e falei assim, olha, eu acho que eu não vou ficar mais aqui, porque eu quero uma outra oportunidade tal de trabalho. Mas como assim, Renan? Tal, eu vendia muito bem lá na MAC na época. E aí, enfim, acabei terminando meu contrato com eles e comecei nessa empresa de micropigmentação. Tive um treinamento muito básico do que era sobrancelha, de como fazer, do que era micropigmentação. E assim, sempre tive pavor de agulha e de sangue. Me colocaram para fazer uma micropigmentação depois de uma semana de imersão do que seria esse trabalho. E eu tremendo, tendo que ensinar uma turma, que já me deram uma turma, Meu junto com Deus, um que louco. treinador, É porque você claro. é talentoso, você faz muito bem feito. Olha minha Cara, sobrancelha aqui. eu acho que é exatamente, exatamente. Aliás, você falou que tá vencida, né? Tá Já vencida, conto pra ótimo. todo mundo. Tá Você falou pra vencida, mim, né? tá na hora de fazer. E aí foi isso. Acabei nessa primeira experiência que eu tive, eu fiquei um tanto preocupado, porque eu lembro que eu estava ali fazendo a sobrancelha, falando, meu Deus do céu, eu estava fazendo isso no papel ontem, agora eu estou aqui no rosto de uma pessoa, né? Até muito irresponsável da empresa na época. E aí acabei fazendo isso. O primeiro sangue que eu vi naquela sobrancelha, no final do dia eu disse, não é para mim, não vou dar conta de fazer isso, me E deu, desculpa, né? não vou fazer. E eu tinha um chefe que é um cara muito inspirador, o nome dele é Marco Porto, ele era o dono dessa franquia, uma franquia chamada Espadas Sobrancelhas, uma franquia que começou assim com uma lojinha no Rio de Janeiro, e na época, há 15 anos, quando eu saí da empresa, fiquei 3 anos com eles, eles já estavam com mais de 500 franquias vendidas no Brasil inteiro. Nossa Senhora, tudo isso? Numa época em que nem se dava tanta importância para a sobrancelha, então cresceu muito. Verdade. E enfim, depois dessa experiência eu decidi, falei, não, eu vou ficar porque também não dá para ficar vivendo assim, né? Pô, desistir só porque teve um medo inicial ali. E aí eu comecei a entrar nessa onda de, não, então eu vou me desafiar e vou aprender. E olha, modéstia à parte, eu fui muito bem e eu comecei a receber promoções nessa empresa, nesse curso de 3 anos. E eu fui ali com eles, eu acabei sendo um parceiro do dono, que era quem tinha um olhar direto para desenvolvimento de produto, de desenvolvimento das franquias em si. E ele começou a ver em mim esse outro potencial que não só do hands-on, da mão, da prática, da técnica, Mas de treinamento. mas de treinamento, mais uma vez. Então eu passei a ser o coordenador da equipe de treinadores da franquia. Eu treinava também, então nós íamos para as franquias e ficávamos, para os novos franqueados, ficávamos uma semana com esse franqueado para prepará-lo tanto para a parte técnica quanto para a parte de marketing, para todo o operacional daquela empresa. E eu fui me apaixonando por isso, a parte de treinamento, de desenvolvimento de pessoas. Então, porque era mútuo, né? Eu me desenvolvia e desenvolvia pessoas. Era muito engraçado porque, né, meu Deus, eu falo muito. Tem break, alguma coisa? Me fala. Não tem break não. Vamos
Já estamos quase no Quase no onde você final. está. Exatamente. E aí, enfim, vou tentar encurtar, mas um aspecto muito interessante para mim, Rô, da minha vida e trajetória profissional, foi que eu nunca pensei em dinheiro no primeiro lugar, apesar de ter vindo de uma família mais pobre. Eu sempre pensava que tinha que ter alguma coisa a mais que me motivasse. E quando eu estava treinando essas pessoas, eu via que tinham pessoas na mesma situação que eu vim. Pessoas que estavam buscando o primeiro emprego para sair de uma situação. Muitas vezes peguei muitas meninas treinando de miséria, que não tinham nada. E que, assim, essa oportunidade de fazer sobrancelha, que era algo tão underestimated, né? Era tão... vai fazer sobrancelha, desvalorizada. Vai fazer sobrancelha, tá? Não vai dar em nada e tudo mais. E isso eu devo a esse grande empreendedor que é o Marco Porto, porque ele acreditou nessas pessoas também, né? Porque a estrutura do negócio era, claro, para o franqueado ter uma renda, mas ao mesmo tempo quem estava entrando para trabalhar estava começando a ter ali uma valorização desse tipo de trabalho muito grande. Onde que começou a micropigmentação de sobrancelhas? Em que país, você sabe? Quem que inventou essa técnica? Na verdade, a micropigmentação de sobrancelha é uma variação da tatuagem em si, né? Então, a gente teve ali nos anos 80 um boom de micropigmentação. De sobrancelha? De sobrancelha. Nossa, eu não lembro disso. Maquiagem definitiva. É só você olhar as senhorinhas de sobrancelha azul por aí. Tá. Sim, que foi um grande boom de maquiagem definitiva de lábios, aquele contorno do lábio, de sobrancelha, que era um marker no rosto ali. Não tinha técnica nenhuma de realismo, de hiperrealismo como a gente tem hoje, e de olhos, né, daquele contorno dos olhos. Então isso foi... Em volta aqui, né, para marcar. Exatamente. E aí a indústria foi aos poucos crescendo e prestando um pouco mais de atenção nisso. Então, assim, a gente teve um começo ali, mas a técnica já foi sendo desenvolvida em países asiáticos, assim, já começou, principalmente. Mas no Brasil foi aquela época que começou, há 15 anos atrás, mais ou menos. E ainda é forte. Não que começou, mas que a ascensão começou a ser. Então, enfim, falando da sobrancelha especificamente, e da minha trajetória com ela, então eu termino ali esse momento com eles de desenvolvimento, de estar ali com eles e tal, e de conviver com essas pessoas, com essas oportunidades e tudo mais, e eu fui crescendo com eles e eles foram crescendo com o mercado, né? Então foi uma época onde esse boom, há 15 anos, começou a aparecer. E aí eu comecei a desenvolver com eles material de estudo, de treinamento. E foi aí que eu também comecei a buscar mais conhecimento junto com essa empresa para que a gente entregasse um trabalho cada vez melhor. E eu já estava ali com eles há 3 anos e foi quando eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos a primeira vez para fazer um treinamento, para abrir, na verdade, uma franquia de sobrancelha em conjunto, aqui nos Estados Unidos, em conjunto com uma empresa grande de nails, que eles têm aqui, chamada Regal Nails. Então, a proposta era que nós... Que faz unha. A proposta era que nós abríssemos um negócio misto de sobrancelha e de unhas. E aí eu vim para cá, para os Estados Unidos, ainda com essa empresa, abri com eles, e aí me apaixonei por aqui, né, pelos Estados Unidos. Falei assim, pô, essa foi a minha entrada daquilo tudo que não deu certo lá no passado, acabou dando da melhor forma possível, que eu desenvolvi uma nova profissão, uma nova paixão, e uma entrada quase orgânica de volta nesse país que tinha me negado antes, mas em situação muito melhor de aproveitamento, né, dessa oportunidade. E aí voltei para o Brasil e pedi demissão também. E voltou de vez. Que aí eu pedi para eles, falei assim, olha, me apaixonei por sobrancelha, quero muito continuar, vamos fazer o seguinte, posso ser o correspondente internacional da marca lá para vocês? Não, a gente não tem essa intenção e essa ambição agora no momento, então não dá. E aí eu me vi na mesma situação, falei, e agora, né? Não posso deixar minha mãe sem uma renda, eu ainda estava cuidando de tudo financeiramente, e aí eu vou usar a mesma técnica. Aí conversei com eles, eles me mandaram embora, peguei o seguro-desemprego, dei para minha mãe,
e aí ela ficou ali tendo esse respaldo financeiro, e aí eu vim para os Estados Unidos para tentar a vida. E foi aqui nos Estados Unidos, trabalhando para essa franquia, não para essa franquia, mas era uma franqueada de lá que eu já tinha conhecido, que estava abrindo o negócio aqui nos Estados Unidos e precisava de alguém também com o meu know-how para conseguir, né, dar um upgrade ali no negócio. E foi assim que eu consegui entrar nesse mercado de E micropigmentação quando aqui. você começou aqui, também era novidade aqui, não era? Sim. E é isso que Porque foi muito interessante, eu não cara. me lembro de ter isso antes Não, de não você tinha. surgir, Não assim, tinha. que os americanos fizessem, entendeu? Já quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, especificamente em Orlando, já existiam alguns profissionais, inclusive brasileiros, porque a gente tem muito essa visão da beleza, né, e desse mercado muito específico, né, poxa, sobrancelha, né, aqui nos Estados Unidos era muito comum as sobrancelhas serem como, vamos fazer a unha, e ali no fundo do quarto tem alguém que vai lá e vai fazer um waxing, mas não existia a ideia de design de sobrancelha com base no visagismo, que é o lance de você olhar para a pessoa, para o rosto, né? estrutura óssea, estrutura muscular e tal, e aí desenhar algo que seja próprio para aquela pessoa. Não tinha esse olhar, né, esse cuidado. E aí, isso eu tenho... Não tenho certeza, mas eu arrisco dizer que muito brasileiro trouxe isso para cá, assim, né? Porque quando eu cheguei realmente era muito escasso, ninguém sabia o que era um Então, design de depois que eu te sobrancelha. conheci, depois de um tempo, aí comecei a ver fulaninha, Sim, ciclaninha. Mas você foi pra mim, assim, olha que, né, conheço a você comunidade brasileira sim. muito bem. E realmente eu não conhecia outra pessoa. Foi você que começou com isso. Dava até medo. Falei, ai meu Deus, será que eu vou fazer? Aliás, eu demorei um pouco, né? Depois que a Sim, Camila, tá? Acho que outras pessoas fizeram. Falei, ah, então uma tá bom, então eu vou galera, vamos lá fazer. fazer. Exatamente. E nessa empresa que você me conheceu trabalhando aqui, que nós fizemos a sua sobrancelha pela primeira vez, essa empresa, ela fazia duas micropigmentações, assim, sei lá, no mês, né? Porque era muito novo aqui, não por incompetência da empresa ou nada disso, mas era muito novo aqui. E quando eu cheguei com sangue nos olhos. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer a minha vida aqui, eu amo a sobrancelha, eu amo esse mercado, e o que está acontecendo que a gente não está fazendo? Vamos lá, né? Vamos fazer. E aí eu comecei e na época, há 15 anos, porque a nossa tecnologia é ridiculamente, né, rápida, não existia tanta interação com Instagram, com Facebook, essas coisas todas. Então, assim, era no boca a boca mesmo, e aqui é um lugar muito abençoado, né, porque esse boca a boca funciona muito. Então eu comecei a fazer o trabalho, e vou te dizer que a micropigmentação, como a gente conhece hoje, que a gente chama de microblading aqui, ou lá no Brasil, até eu falei para você micropigmentação, mas no Brasil eles chamam muito de fio a fio, né? Então esse fio a fio já não tinha micropigmentação, que era essa mais esfumadinha, uma sobrancelha inteira, né? Numa técnica mais de maquiagem. O fio a fio realmente não existia. Existia, mas era muito escasso. E eu não sabia fazer fio a fio. E eu falava, mas é isso que vai, na verdade, fazer crescer o interesse das pessoas pela micropigmentação. E aí eu lembro que na época eu fui aprender a fazer micropigmentação no YouTube. Nossa, o fio a fio. Mas e você aí... tem talento, aí é diferente, né? Não, e eu sempre digo isso, porque hoje a gente tem o YouTube como uma escola, né? Mas assim, não dá para você não ter noção nenhuma e pegar ali para fazer uma micropigmentação ou uma tatuagem, que é um procedimento invasivo, que exige uma série de conhecimentos de pele, de saúde, de uma maneira geral, né? Para você só aprender a técnica e ir lá e fazer. Não, não é assim que funciona. Então, como eu já tinha todo esse background, eu precisava saber como é que fazia o danado do fio. E aí eu fui crescendo junto com eles ali, comprando os produtos que tinham que comprar, fazendo as minhas práticas em silicone também, os meus desenhos em papel, em lápis e tudo mais. Peguei algumas cobaias ali de dentro mesmo da empresa e comecei a fazer, até que eu falei assim, é assim que faz. E comecei a trazer a micropigmentação fio a fio para essa empresa que eu comecei a trabalhar. E aí foi um boom. Aí os clientes começaram a entender o valor da sobrancelha de uma maneira que não era tão riscado, tão marcado, tão azulado como todo mundo via. É, bem natural, Sim. Bem tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é especialista nisso, quando você anda assim, você entra aqui no escritório e encontra com uma menina, você já olha
Você fica com esse vício de olhar a sobrancelha de todo mundo? Eu gosto muito de olhar no olho das pessoas, né? Então é muito Não, difícil eu não olhar para a sobrancelha. Não, mas aí você já fala, putz, podia melhorar um Não, pouquinho. mas é bem isso. Eu já olho no olho Você do podia povo dar um e aí não tapa tem aqui, como. ou tá demais, né? É um conflito para mim, porque às vezes eu falo assim, gente, mas é falta de educação, né? Eu dizer que eu trabalho com sobrancelha e oferecer alguma coisa, porque eu sempre olho. Não tem como não olhar. Não. E eu sou viciado em olhar para alguém e dizer assim, nossa, se fizesse isso daqui, ficaria melhor, né? Ficaria mais bonito. Então tem um limite ali pra gente dizer. Eu sou bem assim também. Eu quero dar palpite de tudo. Na casa, que eu vá. Imagina, comigo nas casas, né? Puxa, não quer quebrar essa parede aqui. Não tem como não. Não dá. A gente realmente fica meio que viciada no que a gente faz. E eu acho que é isso que também te traz o teu sucesso, né? Esse olhar de querer realmente fazer o negócio acontecer. Né? E eu acho que aqui o público americano, principalmente, que foi o público que mais me acolheu aqui, na verdade. Isso que eu ia te perguntar. Hoje você tem muitos clientes americanos, não tem? Na verdade, eu comecei com mais cliente americano e hispano, porque até a estratégia de marketing que a gente tinha ali, ela não era em português. Porque a ideia é, estamos nos Estados Unidos, vamos vender em inglês. Mas não para segregar e dizer, vamos vender só para americano. Não, mas estamos aqui, vamos viver a América, né? Do Norte. E aí, com isso, muitos clientes americanos vieram. E eu acredito que justamente por ser algo totalmente novo para o americano, não só a técnica em si, mas o cuidado. Porque o atendimento de beleza ao público no Brasil sempre foi com muito cuidado. E aqui no americano, time is money. Né? Então, assim, mas como assim você vai ficar 15, 20 minutos comigo para fazer minha sobrancelha? Conversando comigo de como é que é uma estrutura de rosto, de que minha sobrancelha precisa ou não. É só minha sobrancelha. Pega um waxing ali, faz e acabou. 15 minutos arranca só o pelo. Para o design, né? Porque a confecção, a micro mesmo, demora o quê? Isso falando do design, mas a micropigmentação ela vai demorar ali umas 2 horas, né, pra gente fazer. Só que eu lembro que a minha primeira cliente americana que eu atendi aqui, quando eu vim para fazer aquela imersão... A minha reticência de fazer essas coisas é porque eu tenho muita paciência para ficar 2 horas... Eu sei ela não tem paciência. Eu sei que você sabe. Cara, nossa, nem pinto o cabelo por causa disso. Mas a maior parte, assim, dos americanos, assim, são assim como você também. Mas existe um momento que você... Mas eu tô mudando, tô ficando mais tranquila. Exatamente. Eu tenho percebido isso. Tô curtindo mais. Meu tempo, meu momento. Às vezes eu nem terminei de fazer a sobrancelha dela, mas eu falo qualquer coisa, assim, ela já tá com o pezinho fora da maca, eu falo, eita mulher, volte aí. Aí ela volta e a gente termina. Mas eu lembro que quando eu atendi a minha primeira cliente americana, que eu fui dar toda aquela atenção para ela e tudo mais, ela também ficou incomodada. Mas no final do atendimento, minha primeira cliente americana, ela foi lá e eu nem sabia o que era tip, né, gorjeta. No final do atendimento, ela me deu o dobro do que valia o serviço. Ela falou assim, olha, eu não estou acostumada de ficar tanto tempo assim com um profissional, mas eu nunca recebi tamanha atenção, então obrigado, foi gostoso. E aí, a partir disso, assim, eu fui entendendo que não dava para demorar tanto, porque não era desse padrão, desse público, mas ao mesmo tempo tinha um nicho que precisava ser preenchido, que era de dar atenção a essas pessoas. Então, eu acredito que a micropigmentação aqui, e principalmente de nós brasileiros, ela teve um grande sucesso, não só pela técnica em si, mas também por tudo que envolve aquele atendimento. Eu acho que é isso mesmo. Sim. E aí você abriu o seu próprio estúdio, que é uma delícia, muito chique, muito fofo. Sim. E para onde você vai? Porque eu sei que agora você quer fazer coisas novas. Sim. A tatuagem, né? Eu abri esse estúdio depois de trabalhar com essa empresa, tive essa minha empreitada sozinho aí, que tem sido muito boa. Então, eu já estou com o meu estúdio há 7 anos e... sempre num conflito também de quero expandir para ter um negócio maior e ficar mais numa administração, num desenvolvimento, mas isso sempre eu acabo voltando para não, eu preciso fazer, eu quero estar em contato com as pessoas e fazer mesmo a sobrancelha e tudo que eu adoro. Então, hoje eu
eu tô me descobrindo artisticamente também num outro universo que é o da tatuagem. Então eu quero continuar com sobrancelha, que eu amo, e cresce, cada dia cresce mais, não só em oportunidade de negócio, mas em técnica em si. Então o mercado tem prestado muita atenção na gente e essa educação contínua, ela existe. Então assim, mesmo fazendo só sobrancelha, tem técnica diferente, tem produto diferente, tem coisa diferente, que é sentido mais para nós, assim, que estamos ali trabalhando no dia a dia, porque para o cliente final o que importa é ele estar se sentindo bem com ele mesmo. Mas a gente tem essa parte de desenvolvimento contínuo que é muito gostoso. Então eu gosto e quero continuar fazendo sobrancelha. Eu amo. Mas artisticamente eu tenho me sentido um tanto incomodado a me desenvolver de outras, né, de e repente, desafiar. Porque minha vida sempre foi assim, né? E Eu você está sempre fazendo busquei os desafios. autoaprendizado também, ou você está fazendo um curso de Sim, tatuagem? não, autoaprendizado. Autoaprendizado? Sim. Sério? E aí com tatuagem, fui pro YouTube de novo também, mas sempre conversando com profissionais da área, para me darem assim meio que um curso mais tete a tete, né? Mas também por já saber de estrutura de pele, por já saber de estrutura de tinta, de agulha, de uma série de coisas técnicas ali do meu Precisa de uma trabalho. licença especial ou é a mesma? Não, é a mesma licença. Quando você, aqui nos Estados Unidos, quando você vai para a área de micropigmentação, qualquer coisa que envolva agulha, pele ali, você precisa da licença de tatuador. Então, eu já tenho essa licença que é o umbrella, o guarda-chuva que vai me cobrir para tatuagem também. Ah, que legal. E aí hoje eu quero isso. Hoje onde eu estou, continuo amando sobrancelha, mas quero me desafiar artisticamente, porque eu gosto muito de desenho. Vou fazer uma pergunta. Como imigrante que tem uma profissão bem específica, né? O que você acha que foi o maior desafio que você teve? Porque muita gente vem aqui falar, meu maior desafio era a língua, ou estar longe da família, ou coisas diferentes. O que foi para você, para o pessoal poder realmente escutar a tua história, que é quando a gente realmente tem a nossa identificação. Alguém vai falar, poxa, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Com certeza, e consegue, com certeza. Cara, eu vi muito no susto, porque sempre fui muito impulsivo, né? Então eu cheguei aqui com 28 para 29 anos, que não era tão jovenzinho assim, mas eu cheguei com uma força de um sonho mesmo, de viver aquilo desde moleque. Isso faz toda a diferença. Muita, né? muita Você diferença. Um sonho forte, né? Era muito forte, Rô. Então eu digo que esse sonho muito forte, ele meio que me cegou para algumas dificuldades que eu falava assim, eu nem dava muita atenção, eu falava, amo minha família e tudo mais, mas assim, não, mas agora é o momento de eu me desenvolver e eu preciso me separar deles, né? De alguma forma. Então, isso daí estava coberto para mim. A língua eu vim com sangue nos olhos para aprender ainda mais, porque eu tive as experiências e tudo, mas ainda não estava solidificado. Então, quando eu cheguei aqui e tudo era em inglês, eu falei, meu Deus do céu, é aqui que eu quero ficar. Então, para mim, era um sonho, eu cheguei com esses desafios, mas sendo realizado. Então eu vivi um período de assim, eu fui muito abençoado porque eu já cheguei trabalhando na minha área, desenvolvendo ainda mais algo que eu já gostava, né? Eu sei que e eu tenho muitos amigos, a gente sabe de muitas histórias de gente que chega desistindo da sua profissão para se inserir no mercado americano de alguma forma ou na vida americana, né? E acaba indo para outros caminhos profissionais também. Então, basicamente, você está falando que o importante é você ter um sonho realmente ardente, né? E ter sangue nos olhos. E ter sangue nos olhos, cara. Eu acho que é isso. Para mim foi isso. E isso me ajudou muito a superar as dificuldades que a gente vai ter aqui. Vai bater, depois de um tempo que passa um pouco desse high, bate uma solidão intensa, né? Eu não vim para cá com ninguém, eu vim sozinho, não conhecia ninguém, tinha um amigo aqui, então eu fui construindo as minhas relações aqui, mas depois que passa um pouco dessa empolgação do já consegui, tô aqui, tô de certa forma estabilizado, e agora, né? Aí começam os outros desafios. Né? Mas qual é o seu grande sonho, para onde você vai? Conta pra gente. Hoje eu te digo que ainda como esse menino que caiu na vida dos adultos, eu ainda tenho um sonho de desenvolver melhor
artistry, né, o meu lado artístico e de me descobrir cada vez mais. Eu gosto muito de pintar quadro, gosto de desenho, então por isso que hoje a tatuagem em si é algo que está me desafiando mais artisticamente. E a minha intenção é continuar com sobrancelha aqui em Orlando, que é eu tenho muitas clientes que, tipo, Renan, se você for para outro país, a gente vai lá. Eu tenho clientes muito fiéis e você é uma delas, está comigo desde sempre, obrigado. Mas eu tenho hoje uma intenção de desenvolver esse meu lado artístico na tatuagem para conhecer o mundo tatuando. Legal. Então eu quero desenvolver esse meu lado artístico e eu tenho... Tá bem no início, assim, esse projeto, mas eu tenho... Mas você tem falado dele cada vez mais. Isso quer dizer alguma coisa. Porque a gente tem que começar de algum lugar, né? E começa no mundo das ideias. E aí eu tô materializando cada vez mais os meus estudos, a tatuagem, porque o meu desejo é realmente conhecer países diferentes, histórias diferentes, pessoas diferentes, tatuando. Excelente, adorei essa ideia. E é essa troca, sabe? Porque eu sempre, e até peço Desde que você volte de vez em quando para fazer a sobrancelha da gente, tá? Pode viajar quando você quiser. Com certeza. E até só para finalizar assim, né? Eu fiz esse contexto imenso da minha vida, mas para dizer que eu sempre tive essa necessidade de estar em contato com pessoas, com histórias, e para que isso refletisse na minha e tivesse um propósito além de ganhar dinheiro, né? Além de ter uma ideia de crescimento profissional e tudo mais, mas sempre teve muito esse envolvimento pessoal de crescimento mútuo. E eu vejo na tatuagem uma coisa muito interessante que não tem tanto na sobrancelha. Muita gente que pede hoje para fazer, porque eu estou começando timidamente, mas já estou começando a tatuagem, muita gente pede, quero tatuar isso daqui que é o símbolo que me lembra minha mãe, já falecida, tem uma quero mensagem. Isso, tem uma mensagem. É como a minha, né, que acho que você não conhece, que é o símbolo do câncer de mama. E aí? Cheio e de todas essas coisas. Aí, exato. E isso daí tem uma história, né? Então eu tô te tatuando ali, a gente tá conversando, eu tô te conhecendo, por que disso, por que daquilo. Então é isso. E pessoalmente, para mim, realmente vai ser muito gostoso eu continuar esse meu desassossego desde moleque de querer ir para os lugares, de querer conhecer e falar outras línguas. Eu espero que você tenha muito, muito sucesso e que você inspire muitas pessoas. E para finalizar, você quer dar uma mensagem, pessoal? Pô, cara, falando então dessa coisa desse mote, né, do podcast, que é de onde você veio, onde você está e para onde você quer ir, e a gente falou bastante de sonho aqui e tudo mais, que a gente realmente consiga se conectar cada vez mais conosco, com a nossa história, de lembrar de onde a gente veio, do porquê que a gente escolheu estar onde está hoje, e que o futuro seja realmente um desenrolar natural de uma verdade interna que a gente está conseguindo acessar hoje, assim, sem tanto quero que seja assim, quero que seja assado. Planejamento é importante, mas a vida é maior do que a gente, né? Então, bacana. Vamos lá. É isso aí. Adorei. Muito obrigada, viu? Obrigado a você! Achei que eu não ia dar conta, mas eu dei conta. Gente, olha, fique ligado no nosso canal, se inscreva, não esquece, aperta a campainha, porque, olha, toda semana a gente tem uma história extremamente inspiradora. Tamo junto.